Famoso. É famoso, né? Que ele escreveu um livro em 2006, que a tradução para o português é Repensando a Saúde. Eu agora esqueci o nome em inglês, mas é só Michael Porter, Repensando a Saúde, que ele fala da medicina baseada em valor. Ele faz uma analogia da medicina com outras áreas de negócio e falou que fala, né, e descreve, mostra os dados, que a medicina não é guiada por desfecho, pelo resultado. Então, agora voltando no exemplo do número de consultas, eu paro de pagar o médico pelo número de consulta e começo a pagar ele pelo desfecho que ele traz para o paciente. Então, tem que ser um desfecho bom. E o que seria um desfecho ruim? Internar de maneira desnecessária. Então, se eu pego imagina que eu, por exemplo, estou cuidando de 200 pacientes na minha carteira de pacientes. Aí eu consigo calcular a taxa de internação mensal desses 200 pacientes no hospital. Se eu tenho uma taxa boa, pode ter mês que nenhum paciente meu interna, outro mês um paciente interna, 2 pacientes internos, e nós vamos comparar essa taxa com os outros profissionais de saúde e com o mercado. Então, isso é que o seu software está fazendo. Aí eu tenho isso tudo mapeado no software, e eu tenho um indicador, e eu consigo mentorar o profissional de saúde para saber se aquelas internações dos pacientes dele poderiam ser evitadas. E o que ele pode fazer para isso não acontecer de novo. Então eu consigo controlar tudo. Eu tenho os dados do paciente, quais doenças que ele tem, quantas vezes ele foi na clínica, se ele foi no fisioterapeuta, se ele foi no psicólogo. Eu consigo cruzar se ele foi no pronto-socorro, se ele caiu, se ele vacinou, se ele teve pneumonia, se ele teve uma infecção urinária. Eu analiso esses dados de forma dinâmica o tempo todo para achar padrões, e aí eu construo planos de tratamento, planos de cuidado para evitar esses desfechos ruins. E eu tenho tudo isso no software. Mas isso é para mais 60 ou isso é um projeto externo para você vender? E como que você... Não, hoje a Mais 60 presta esse serviço. Como eu desenvolvi o software, e tem lá meu sócio de tecnologia, né? Então eu tenho pessoas que estão focadas na tecnologia o tempo todo, eu posso vender o software separado, ou para um plano de saúde, ou para outros médicos que queiram empreender, ou para clínicas. Mas esse tipo de análise de dados é um conceito novo, apesar de eu ter falado que o livro é de 2006, mas ele não é um conceito que está disseminado na área da saúde, difundido na área de saúde, igual eu estou explicando para vocês. Pode parecer óbvio quando a gente fala assim, mas não é o que acontece por aí. Por quê? Quem define a forma de pagamento, ou se vai pagar por valor, ou se vai pagar por fee for service, é o dono do dinheiro. Tem até uma frase do... Eu escutei isso, tem aquele filósofo, Clóvis de Barros Filho. Sim. Eu adoro assistir as palestras dele. Também. Uma vez eu assisti a palestra dele na Unimed, e ele estava falando sobre saúde. Tem isso no YouTube, só botar professor Clóvis de Barros Filho, saúde. Saúde. E aí ele fala que o Demócrito, que é um pré-socrático, ele já escrevia isso na época, que quem define o que é saúde e o que é doença são os donos do poder. Então, por exemplo, muitas vezes na medicina, por exemplo, quando eu estava na faculdade, para você fazer um diagnóstico de diabetes, ou suspeitar que o paciente poderia ter diabetes com a glicemia, não é fazer o diagnóstico, dar um passo a mais para investigar se ele é diabético. A glicemia de jejum teria que ser 126. Hoje é 100. Então, eu tenho muito mais pessoas agora procurando diabetes do que eu tinha no passado. Qual o percentual disso? Que é 100% real? E qual o percentual disso que pode ser uma manipulação da indústria farmacêutica, por exemplo, sendo polêmico, né? Sim, com certeza. Para faturar mais e tudo mais, você baixou o indexador ali, o KPI, você faturou o triplo. Você muda a referência. É só mudar a referência. É demais. Aí existe um termo que é estudado na medicina, chama overdiagnosis, que é o sobrediagnóstico.
Por exemplo, você chega no consultório, eu faço um exame de colesterol, seu colesterol está alto. O colesterol alto por si só não é uma doença, ele é um fator de risco para uma doença cardiovascular. Aí a pessoa já acha que ela está doente. Ele já começa a tratar. Primeiro eu tenho que tentar mudança de estilo de vida, isso dá trabalho. Tem que conversar várias vezes com o paciente. Não, o cara já começa, já acha que está doente, aí já vem uma crise de ansiedade. Sim, aí já vai pro ansiolítico também. Não, aí já tem insônia. Aí já vai para dormir. Aí já vai. É uma escada. Tem um nome disso na medicina, chama cascata iatrogênica. Iatrogenia, que é um dos gigantes da geriatria, que é ou iatrogenia ou polifarmácia, que é o seguinte: é usar medicamentos demais ou ter diagnósticos demais desnecessários, que não vai mudar a vida do paciente para melhor, vai mudar para pior. E já vai causar outras coisas de forma... Vai dar efeito colateral, um medicamento vai cruzar com o outro. Efeito colateral, uma interação medicamentosa com o outro. Então é melhor eu tirar um que a saúde vai melhorar. Quantas vezes chega um paciente usando 10 medicamentos na clínica e a gente suspende metade e o paciente melhora. Eu tirei o medicamento e ele melhora. E você só consegue ver isso de uma forma... quando você está tratando ele por inteiro, né? Sim, você tem que ter um conhecimento das várias áreas da medicina, de uma maneira generalista, só que isso que eu estou falando para vocês é um padrão que se repete no idoso. Então, como os meus olhos são enviesados para achar problema nessa população, os problemas são óbvios. E o software te mostra isso de maneira quantitativa, talvez. O software me ajuda a ter uma gestão populacional. Por exemplo, com o software, eu posso... Imagina uma cidade no interior que não tem geriatra. Eu posso pegar um clínico, ele pode usar o meu software, e eu posso induzi-lo a tratar o paciente da melhor maneira possível, só seguindo um protocolo básico do software.